Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos completar a nossa série sobre a estrutura do regulamento aduaneiro, comentando os livros 7 e 8. Concluindo a nossa conversa sobre a estrutura básica do regulamento aduaneiro brasileiro de 2009, nós vamos falar hoje sobre os livros 7 e 8. O livro 7, intitulado do crédito tributário, do processo fiscal e do controle administrativo específico, ele já dá a entender qual vai ser o desmembramento dele, né? Esses três itens que constam no livro são exatamente os três títulos nos quais é desmembrado o livro 7 do regulamento aduaneiro. Então, o primeiro título que se refere a crédito tributário, um segundo título que se refere ao processo fiscal e um terceiro e último a uma ampliada gama de temas abrangidos sob o nome controle administrativo específico. Tá? Então, o primeiro desses títulos, que é desmembrado em 4 capítulos, ele versa sobre crédito tributário. Veja que aqui foi empregada a expressão na forma em que ela é empregada na legislação aduaneira básica sobre esse tema, o Decreto-Lei 37 de 1966, e no Decreto 70235 de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência de crédito tributário. Então se considera aqui como crédito tributário tudo aquilo que é lançado pela aduana, seja um tributo, seja uma multa, seja um direito. Tá? Já no capítulo 1, o tema base é justamente o lançamento, como que a autoridade exige esse valor, seja do contribuinte, seja do interveniente em uma operação de comércio exterior. Então esse lançamento está tratado nos artigos 744 e 745, as hipóteses em que existe algum ato normativo ou alguma decisão vinculante obstando o lançamento, estão lá no artigo 744 e já mereceriam atualizações. A gente tem algumas alterações da Lei 10.522, lá no artigo 19, A, B, C, que vão promover alterações do que o regulamento diz hoje no artigo 744, principalmente no parágrafo único do 744. No capítulo 2, esse é um capítulo essencialmente tributário, derivado da legislação tributária, e que trata dos acréscimos, da multa de mora, dos juros de mora, e está lá nos artigos 746 a 751. O capítulo seguinte, esse sim, é interessante para você perceber as distinções entre o direito tributário e o direito aduaneiro. Quando se trata de decadência e prescrição, o Decreto-Lei 37 de 1966 estabelece regras mais específicas do que aquelas que constam no Código Tributário Nacional. E o regulamento aduaneiro entendeu que elas prevalecem, que essas regras que estão lá nos artigos 138 e 139 do Decreto-Lei 37 de 1966 prevalecem e são combinadas com o Código Tributário Nacional dependendo da amplitude e do tipo de questão que é objeto do lançamento. Isso foi inclusive objeto de uma súmula recente do CARF, a súmula 184, que consolidou que a decadência em matéria de penalidades aduaneiras não é aquela lá do Código Tributário Nacional, mas sim a prevista no Decreto-Lei 37 de 1966. Tema bem interessante esse do capítulo 3 do livro 7 do Regulamento Aduaneiro. No capítulo 4 é tratada a questão dos termos de responsabilidade. Tem vários itens, vários institutos da legislação aduaneira que invocam termos de responsabilidade. Por exemplo, os regimes aduaneiros especiais. E aqui há uma disciplina geral sobre os termos de responsabilidade no capítulo 4 do título 1. Seguindo para o título 2, que é o mais extenso deles, é um título composto por 9 capítulos, atualmente só existem 8, um deles está totalmente superado, já até começo por ele, que é o capítulo 7, que trata de vistoria aduaneira, que é um procedimento destinado a apurar falta ou avaria que não existe mais, não é mais efetuado na forma em que ele foi concebido originalmente. Então todo o capítulo 7 do título 2 do livro 7 do Regulamento Aduaneiro já está revogado. E os demais capítulos? O capítulo 1 trata de crédito e basicamente do rito processual para exigência e determinação de crédito tributário. Entenda aí
inclusive as salvaguardas, que são... há uma seção específica do capítulo 1 tratando da exigência das salvaguardas. Então, seja crédito decorrente de tributos, de multas ou até de salvaguardas, eles são disciplinados aqui, basicamente sob o rito do Decreto 70.235 de 1972. É um dos principais ritos processuais em matéria tanto tributária quanto aduaneira. No capítulo 2, há um rito que é um rito eminentemente aduaneiro, é o rito do perdimento de mercadorias e também para perdimento de veículos. Esse rito de perdimento de mercadorias e de veículos, e que se aplica também à moeda, a gente tem um rito específico para a questão da moeda, no caso de mercadorias e veículos, ele está previsto no Decreto-Lei 1455 de 76. E é basicamente essa disciplina desse Decreto-Lei que está aí nos artigos 774 a 780. O capítulo 3 trata de uma situação muito específica, que é o transporte rodoviário, é uma multa prevista lá no artigo 75 da Lei 10.833 de 2003 e que recebeu aqui um capítulo específico para ela, já que ela não enquadrava em nenhum outro. Né? Capítulo 4, que é a terceira modalidade de penalidade que a gente tem, como a gente já comentou lá no livro de infrações e penalidades, que são as sanções administrativas. As sanções administrativas, advertência, suspensão, cassação, cancelamento de registro, elas obedecem a um rito específico, estabelecido no artigo 76 da Lei 10.833 de 2003, e que também já sofreu alterações posteriores ao texto que você encontra aí no regulamento aduaneiro atual. O capítulo 5 trata de direitos antidumping, direitos compensatórios, basicamente previstos tanto no acordo do OMC, que versa sobre cada um desses temas, são dois acordos distintos, quanto na Lei 9.019, de 95, aqui no Brasil. O que o regulamento traz é basicamente uma disciplina que traz os comandos legais principais sobre o tema e as competências. Se você quiser disciplinas específicas sobre antidumping, sobre salvaguardas e também sobre subsídios e medidas compensatórias, há decretos específicos sobre esses temas. Inclusive, o de direitos compensatórios é agora de 2021. O decreto 10.839 de 2021. No capítulo 6, o regulamento traz os procedimentos de consulta, como que você faz uma consulta para a administração aduaneira. Ela pode ser uma consulta sobre a interpretação da legislação, ou mesmo uma consulta sobre a classificação de determinada mercadoria. O capítulo 8 trata de procedimentos especiais. Aqui você vai encontrar procedimentos especiais de fiscalização, que não tem nada de especial para quem é fiscalizado. Na verdade, eles são mais rigorosos do que os procedimentos comuns de fiscalização. Você vai encontrar aqui também disposições sobre medida cautelar, sobre declaração de inaptidão de empresas. E no capítulo 9 das disposições finais, ele traz um comando para o julgador, né, de como que o julgador deve observar decisões e precedentes vinculantes. Esse artigo 802 mereceria também uma atualização em face aos artigos 19A e seguintes inseridos na Lei 10.522. O título 3, o último título do livro 7, trata de destinação, no seu capítulo 1, ele informa o que a Receita faz, o que a Receita Federal pode fazer com as mercadorias, por exemplo, apreendidas, né? Quais são os destinos possíveis das mercadorias apreendidas. No capítulo 2, é um capítulo que foi redigido à época em que os processos eram predominantemente em papel. Então ele trata de processos, declarações, o controle, quando que um processo pode sair da repartição. Hoje a gente sabe que os processos são basicamente todos eletrônicos, então esse artigo 807 tende a cair em desuso. O capítulo 3, ele é o capítulo mais extenso desse título, né? Trata sobre aquilo que algumas codificações denominam de sujeitos aduaneiros. Então, dos serviços prestados, do despachante de aduana, a função do despachante, atividades do ajudante, do operador de transporte multimodal, dos requisitos para perícia, dos requisitos para assistência técnica, quais são as atividades sujeitas à perícia e assistência técnica. E aqui tem uma novidade, que é o acréscimo do artigo 814-A,
que trata exclusivamente do operador econômico autorizado e do programa relativo ao operador econômico autorizado no Brasil. E esse título 3 termina com o capítulo 4 de um único artigo, prevendo a disposição, ou trazendo a disposição legal sobre o Fundo de Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, conhecido como Fundaf. Esse é o livro 7. O livro 8, livro derradeiro do Regulamento Aduaneiro, um livro de disposições finais e transitórias. Nem todas as disposições transitórias estão no livro 8. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, é transitória. O Repetro, em alguns aspectos, é transitório. E essas disposições não estão no livro 8. Então, basicamente foi trazida aqui, foram trazidos para o livro 8 alguns comandos que o legislador previu um prazo para acabar, ou uma regra de adaptação para um procedimento já existente. É isso que se encontra no artigo 816, que já tem vários companheiros de mesmo número, 816A, B, C e D, e nos artigos 817 até o último deles, que é o 820, que trata de revogações. Então essa é basicamente a estrutura do Regulamento Aduaneiro, e eu convido vocês agora a maratonar toda essa sequência de vídeos sobre a estrutura do Regulamento Aduaneiro e curtir quais são os componentes básicos do atual Regulamento Aduaneiro Brasileiro, Decreto 6759 de 2009. Se você curtiu esse ou os demais vídeos da série sobre a estrutura do Regulamento Aduaneiro, deixa aí seu comentário, seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e acompanhe a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram.